aconteceu por mais de 3 vezes, não justificar e automaticamente não tomar nenhuma providência, pode acontecer e aí nós podemos ter o cancelamento. Por isso que eu sempre peço. Nós tivemos vários casos aqui, e não só nesse caso, mas temos algumas outras pendências que podem surgir. Eu recomendo depois que todos acessem o e-título. Ah, doutor, eu não tenho facilidade com a inclusão digital. Então, venha até nós, no cartório, porque muitas pessoas foram ao local, insistiram em votar e tinham alguma pendência, alguma irregularidade. E, às vezes, nós só lembramos disso no dia da eleição. Então, nós precisamos fazer isso com antecedência. Aqueles que tiverem com algum impedimento, e provavelmente já o sabem porque aconteceu no primeiro turno, vai precisar regularizar e não vai conseguir votar no segundo turno. Agora, a gente tem uma eleitora que ela estranhou tirar a certidão eleitoral, só que ela não estava quite com a Justiça Eleitoral. Porém, ela voltou normalmente no segundo turno. Quem tem duas ausências, ela consegue votar mesmo assim? Consegue. Quem tem duas ausências, sim, ela pode votar, não tem nenhum problema. Depois ela pode regularizar, apresentar sua justificativa. Eu aproveito para falar que muitas pessoas me dizem assim, qual é o prazo? Então, nós temos 60 dias. Digamos que eu não pude votar. Então, eu tenho 60 dias para o primeiro turno. Mas eu ainda não fiz. Posso ir no segundo turno? Voto normalmente? Posso. Mesmo no caso dessa eleitora que estava com uma pendência já por 2 vezes. Como ela não ultrapassou o limite, ela já pode ir, vota e depois ela regulariza essas pendências. Existe uma multa, caso a justificativa não seja acolhida, mas o valor é mínimo e eu acredito que vale a pena, sim, ao nosso eleitor tomar todas as providências antes. Quais justificativas elas são acolhidas pela... Depende do caso concreto. Eu prefiro deixar para que as pessoas apresentem para nós. Nós temos uma lista de possibilidades. Então, eu prefiro que cada um justifique. Claro, por exemplo, o mais comum. Às vezes, nós não tomamos as precauções com votação de trânsito. Eu sei que eu estou a trabalho, estou num outro local e eu poderia ter tomado essa providência, salvo engano, até o dia 18 de agosto. Não o fiz. O que eu posso fazer? Eu posso automaticamente pedir uma justificativa, falar, mostrar, comprovar que eu estava em outra região e fui impossibilitada? Posso. Acontece em muitos casos. E isso é deferido a depender da prova e da justificativa lançada para nós. Esse valor da multa ele é registrado com relação ao tempo e no caso do pagamento de multa, quando é feito o processo para a pessoa pagar? Eu vou responder assim para que todos venham até o cartório. Normalmente no e-título a gente já toma todas as providências, mas é como eu sempre falo, nem todo mundo tem facilidade. 90% das pessoas que estejam nos ouvindo hoje preferem ter esse contato presencial. Nós temos o nosso telefone, que a gente tira dúvida o tempo todo, mas eu prefiro que eles venham até aqui no nosso cartório para que a gente tome e oriente da melhor maneira possível e saiba exatamente o que está acontecendo com eles. Né, para a gente saber com relação ao valor, para eles também justificarem. Às vezes tem casos de pendências que mesmo depois de tudo que aconteceu, a juiz ou juiz eleitoral pode analisar o caso a depender da justificativa. 3 ausências, não vota. E com relação a o segundo turno, quem não votou no primeiro pode votar no segundo? Pode. Como eu disse antes, 3 ausências não vota, mas quem não votou no primeiro e não está nesse caso, pode perfeitamente ir às urnas, votar no segundo turno. É uma nova eleição. Então, nós temos, assim, 60 dias do primeiro prazo do primeiro turno, agora a gente está numa nova fase. 60 dias a partir de agora também do segundo turno para justificar. É óbvio que nós queremos que todos estejam lá. Então, é claro que eu peço, eu sempre conclamo toda a nossa comunidade a participar, porque isso é importante. Mas caso não possa, ele tem esse prazo de 60 dias. O e-título é fácil de baixar, pode baixar no celular, o aplicativo é muito fácil de lidar. Eu também peço para que todos deem uma olhada. E eu conclamo a todos que busquem informações antes do dia. Tem muita gente que sofre por não saber o local de votação. 90% das ligações eu fico aqui na linha de frente para ajudar e eu percebo que as pessoas... Teve uma pessoa, por exemplo, que foi numa outra escola. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Eu sei que muita gente também reclamou de mudança, né, de sessão. Então, tomem esses cuidados, venham até a nós, não esperem o dia. Nós estamos aqui com o maior amor à causa para ajudar no que for necessário.